Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho a entrada da turma. Hoje eu vou falar sobre o porquê curar o curador. Muita gente me perguntando. Então eu resolvi dar uma parada hoje para explicar a vocês exatamente o que significa isso. Quais são os benefícios disso. Vamos só aguardar as pessoas entrarem um pouquinho, para a gente explicar de uma vez só. E hoje eu quero avisar que eu vou fazer uma oferta especial hoje para quem estiver aqui. Vai ser muito bom. Nós devemos começar esse treinamento dia 3, vamos começar dia 3 de abril. E as pessoas sempre estão perguntando por quê. Oi, Enia, boa noite, vão entrando. É um prazer ter vocês aqui. Muita gente me pergunta sobre o meu treinamento, né? Na realidade, assim, muita gente me conhece, mas não custa nada dizer um pouquinho mais, né? Eu acho que para nós podermos ser um bom constelador, ser um bom facilitador, e o facilitador é aquele que facilita a vida do outro para que ele possa encontrar e fazer as suas boas escolhas, né? Então, o objetivo é sempre esse. Mas, o que tem de diferente nesse curso, né? Há mais de 30 anos que eu trabalho na área sistêmica. E eu sou uma das pioneiras de constelação no Brasil. Fiz parte da primeira formação no mundo, porque antes não existia formação, né? Então, a primeira formação foi criada aqui no Brasil, foi a primeira formação latino-americana. E eu fiz parte dela, como vários outros aí, consteladores renomados, né, que se formaram junto comigo nesta época. E nós também fundamos uma associação, né, a Associação Brasileira de Consteladores, que eu fui diretora durante muitos anos e não consegui sair, até hoje ainda estou como diretora, uma das diretoras, né? Não mais em ativa, porque o sangue eu já dei naquela época, foram muitos anos, agora eu estou só na retaguarda, né, no apoio e tal. E tem muita gente nova fazendo muita coisa boa. A Dara está na direção agora como presidente, ela é advogada e ela está fazendo projetos maravilhosos. E nós, como eu tenho um instituto, eu sou uma das credenciadas. Então, nós temos um credenciamento da Associação Brasileira de Consteladores, que eu acho que é interessante quem está nesse caminho se associar, né? Porque nós estamos dentro de um campo que nós não podemos ficar excluídos. Então, a inclusão é importante desde o início. Uma outra coisa é a ABRAT, a Associação Brasileira de Terapias Holísticas, né? Então, esse é um outro selo que está dentro do nosso treinamento. Então, nós temos 2 selos que já ajudam para aquele que vai começar um trabalho. Claro, gente, que qualquer curso que você faça, qualquer treinamento que você faça, para que você facilite, que você trabalhe o outro, você precisa trabalhar, né? Você precisa dar uma continuidade de estudo. Então, eu fiz curso com vários professores renomados, né? Eu fiz com várias instituições e vários cursos. Nesses 20 anos, né, mais de 20 anos, eu vim fazendo curso.
E o último que eu fiz, apesar de ser docente por notório saber da pós-graduação em Brasília, eu resolvi tirar a titulação. Isso é para dizer a vocês que nós não podemos parar de trabalhar e de nos trabalhar, né? Porque o universo, ele se mexe o tempo todo. E nós, ele muda, né? Ele tem uma atividade que não para. E nós precisamos estar acompanhando esse movimento. Então, hoje nós vamos ter um brinde para quem estiver na nossa live. E eu queria que vocês mandassem aviõezinhos aí para os seus amigos, né? Que se interessam e podem se interessar pelo programa. E também pelo bônus que eu vou dar, né? Porque hoje eu vou dar um bônus bem legal para quem estiver na live. Bom, eu sempre faço, já tem alguns anos que eu faço o treinamento. Essa eu acho que é a 12ª turma, fora os cursos que eu dei paralelos, que fui professora em várias outras formações, que eu fui convidada por muitos, né? E dei muitos módulos Brasil afora. Isso dá pra gente um know-how muito grande, dá uma expertise, né? Porque você, além de você fazer muitas constelações, milhares de constelações, você vê e você tem esse programa de estudo contínuo, né? Quando você estuda continuamente, você está fresca, né? E isso é importante para quem quer fazer esse trabalho. E isso é uma das coisas que eu deixo claro, porque médico, por exemplo, tem que estudar o tempo todo, né? Tem congresso, tem coisas novas acontecendo, e você vê um trabalhar, vê outro trabalhar, e você tira o seu próprio método, né? Eu não digo método, mas o teu próprio jeito de trabalhar. Porque cada um de nós tem um jeito, né? E nada que seja padronizado, porque nós vamos mudando ao longo do tempo. Então, mandem os torpedinhos aí, mandem os aviãozinhos para o pessoal, que eu vou falar sobre os módulos, vou falar de tudo que nós vamos atentar para vocês, né, dentro desse treinamento. Bom, na realidade, hoje eu queria falar assim, quem é que se importa com esse tipo de trabalho, né? Para quem que serve isso? Todo aquele que tem a oportunidade de estar a serviço, né? Porque o trabalho terapêutico, digamos assim, é estar a serviço. Psicólogos, médicos, advogados, profissionais de autoajuda, né? Que trabalham nessa área de ajuda. Ah, Silene, mas o médico, ele vai deixar do que ele faz? Muitos médicos já deixaram de ser médicos para serem consteladores. Eu conheço 2, pelo menos, que foram meus amigos de turma, né? Pessoas também que não querem ser consteladoras. E isso é que eu acho mais bonito até, porque tem muitos que vieram fazer curso comigo que não queriam ser consteladores. Mas eles querem se trabalhar, eles querem conhecer o pensamento sistêmico, o olhar sistêmico, essa amplitude de olhar. Porque você, quando olha para mais, você tem uma visão sobre si e sobre a sua família e sobre a sua história totalmente diferenciada, né? Porque você quer ter o quê? Uma qualidade de vida melhor. Quando você se trabalha e quando você mergulha, né, você vai ter uma qualidade melhor, porque você vai criar dentro de você ações diferenciadas na tua vida. E isso vai te ajudar de montão, né? Bom, a metodologia do curso. Qual é a metodologia desse curso? O foco do curso está no aluno. Para mim, o aluno é o mais importante. É muito mais importante do que tudo aquilo que eu vou passar. Porque tudo aquilo que eu vou passar, ele tem que
aprender nele próprio. Porque não tem outra forma de você passar à frente, de você olhar para o outro, se você já trabalhou em você, se você já sentiu na pele o que o outro está sentindo. Mas que você tenha olhado para a sua questão de uma forma diferenciada, né? Bom, então, eu acredito piamente que, além da teoria, que é importante, né? E hoje nós temos uma vastidão de livros de constelação, é importante que você tenha uma orientação segura, uma orientação de uma pessoa experimentada. E isso é fundamental. Não adianta você fazer curso com uma pessoa que começou há 2 anos, que não tem muita prática, que não tem muita vivência. E isso é importante. É como se você fosse fazer, eu sempre digo para meus alunos, você vai fazer uma cirurgia, você vai olhar o currículo da pessoa, vai ver as cirurgias que ele fez, vai ouvir falar sobre ele, o que alguém já fez, constelação com fulano, já operou com fulano, como é que ficou a cirurgia, como é que foi? É isso que nos dá o quê? Um respaldo, um embasamento, um fortalecimento diante das nossas escolhas. E isso é importante para quem está começando, né? Porque esse é um curso muito especial, mas muito delicado. Eu sempre digo que constelação é um curso muito delicado. Você vai entrar no campo do outro, na família do outro, no sistema do outro. E de diversas formas, né? Quando é um sintoma, na parte emocional, na parte psíquica, na parte espiritual da pessoa, né? Na parte familiar dela. Você vai mexer em vários sistemas. É muito delicado e é importante que você esteja bem embasado, né? Então, é impossível você ajudar, né, e praticar sem ter vivenciado em si em primeiro lugar. Então, em cada módulo, você tem que trabalhar a você mesmo, as suas questões. Então, todos os alunos se trabalham, né? Para quem não conhece, eu fiz esse livro, que é o de Dinâmicas Ocultas, que vocês podem comprar no meu site, por exemplo, que eu fiz exatamente para os meus alunos, pensando nos meus alunos. Ele já está na 3ª edição. Sempre que eu faço uma edição nova, eu reviso e coloco mais dinâmicas dentro, claro, porque a vida muda e as coisas vão acontecendo. Então, esse livro eu fiz pensando nos meus alunos, para ajudá-los nesse primeiros passos, digamos assim, né? Os primeiros passos da constelação, para você tirar o seu medo, a sua insegurança, né? E isso tudo nós vamos fazer no nosso curso, porque é fundamental. Por isso é que eu coloquei o nome de Curar o Curador, para que você esteja trabalhado e fortalecido para poder olhar o do outro. Eu já falei isso em várias lives sobre esse tema de você se curar, de você se olhar para poder estar fortalecido para não entrar na dinâmica do outro, que é igual a sua às vezes, porque nós passamos, tem família, nós temos problema, né? Tá encarnado, tem problema. Trabalha, tem namorado, tem emprego, tem chefe, tem um monte de situações, tem filhos, né? Tem relacionamentos, e isso tudo tem uma onda de mudança de situações que acontecem o dia inteiro e você não pode controlar tudo. Nós não temos esse padrão. Material didático que vai ser utilizado, né? Então, nós vamos ter aulas gravadas, vamos ter recursos audiovisuais, vamos ter sugestões de biografia para pesquisa, para o enriquecimento de vocês. Mandar material didático, né, que são publicados, que foram de congressos e tudo mais, textos de professores renomados que eu tenho. E nós vamos, além disso tudo, são 9 módulos, eu vou falar de cada um
o que significa cada um, porque eu acredito que nós temos que trabalhar as coisas mais básicas da nossa vida, né? Quando você vai para uma constelação e você vai facilitar alguém, você tem que ter um respaldo de algo. Ele quer trabalhar dinheiro. Mas eu também não estou ganhando dinheiro. Como é que eu vou trabalhar isso, né? Meu dinheiro está escasso, então fica difícil eu entrar na seara daquilo que falta para o outro, se falta para mim, para começar. Se eu não aceito meu pai, eu não aceito a minha mãe, como é que eu vou trabalhar a aceitação do outro, do pai e da mãe dele? Né? Se eu tive um abuso, ou eu fui abusado de alguma forma, meu pai me batia, que é um abuso, uma série de abusos que existem, tá? Isso é dentro dos modos que a gente vai começar a ver esse enriquecimento de olhar, né? Que é um outro olhar que nós temos dentro do treinamento. E esses 9 módulos, na realidade, são 8 módulos, onde vocês vão ter aulas. Nós vamos ter um encontro de 8 horas, onde nós vamos trabalhar muito. E entre módulos nós vamos ter mais 2 encontros, né? Que é um bônus. Nós vamos ter dinâmicas, nós vamos trabalhar 6 horas a mais. Então nós vamos marcar durante a semana, de 15 em 15, um horário à noite, né? De 3 horas mais ou menos, para que a gente possa tirar as dúvidas, fazer dinâmicas, vocês se trabalharem, né? Além do que a gente vai trabalhar num dia inteiro, tá? De 8 horas por dia. E mais 3 horas seriam 8 mais 6, 14, né? 14 horas presenciais, fora os cursos que eu dou avulso de constelação, de dinâmicas e tal, e que vocês têm direito a participar, tá? Mesmo que eu cobre de outras pessoas que não são alunos, os meus alunos têm direito a fazer. Então, mais uma vez, eu quero falar para quem não ouviu antes, que o curso ele tem um selo registrado no MEC, que é da ABRAT e da Associação Brasileira de Consteladores. Então, vocês têm 2 selos, né? O meu instituto dá esse respaldo para vocês. Vocês vão ter as aulas gravadas no Hotmart, vamos ter as aulas presenciais, e a diferença, na realidade, do nosso curso para os outros porque assim, quando eu fiz a minha formação e eu fui fazendo as outras, o que a gente faz às vezes, sortear um aluno para ser constelado, né? Nesse nosso objetivo, o importante é que todos sejam trabalhados, tá? E isso é fundamental. Eu fui trabalhada nessa questão que eu tinha com a família, o outro foi trabalhar na questão do dinheiro, o outro foi trabalhar na questão do casamento, enfim, o outro foi trabalhar na questão de empresa, cada um, fora as dinâmicas, que é um trabalho de aprofundamento, e outros que nós vamos fazer, que aí eu também não vou falar porque é surpresa, né? Que mais que eu tenho para dizer? Esporadicamente os workshops que vocês vão ter de bônus. E aí eu queria que vocês ficassem ligados, mandassem uns aviãozinhos aí, uns torpedinhos, para avisar as pessoas que até às 24 horas hoje, quem estiver na live e quiser fazer o pagamento à vista, vai ter R$1.000 de desconto. Só hoje, tá? Vocês têm um preço baixo até o dia 20 e tem também para pagamento em 10 vezes. E depois do dia 20, o preço vai ficar cheio, tá? Então, é bacana aproveitar essa promoção. Porque, gente, olha só, eu vou dar mais de 160 horas para vocês, tá? Eu vou dar muitos recursos para você, eu estou entregando muita coisa. Dificilmente vocês vão ter um curso que entregue tanto quanto eu entrego para vocês. Estou falando isso para encher minha bola não, tá? Eu dou mesmo, o que eu acho que a gente não está aqui para guardar nada, né? E o que eu recebi dos meus mestres é o que eu passo para vocês. Uma outra coisa que eu queria falar dos horários, eu já falei, que é de 8 da manhã até as 6 da tarde, a gente tem uma parada para almoço,
quando a gente fizer o dia inteiro. Vamos ter horário de 10 minutos para o lanche e tal, mas é importante e que a gente esteja junto para poder se trabalhar, porque o importante é vocês perceberem isso. O último módulo, que é o 9º módulo, eu vou juntar em algum lugar, vocês vão começar a se organizar para isso, que nós vamos todos para algum lugar e vamos ficar 3 dias trabalhando o presencial, aprendendo a fazer o grupo, olhando os bonequinhos. Nós temos um módulo só de bonequinhos que nós vamos trabalhar, o individual, vou mostrar para vocês como que é, mas todos os módulos, eles acrescem e trazem para você esse embasamento para você fazer qualquer tipo de constelação, ok? Porque o olhar, o entendimento e a movimentação e a frase, a fala, a olhada, né, as posições, tudo isso faz parte de todos os módulos. Isso é uma coisa que eu vou ensinar para vocês e poucos consteladores ensinam isso. Mas como eu fui trazida de uma escola maravilhosa, didaticamente falando, né? Do Jacob e do Gunther Weber, que foi um professor maravilhoso, e ele era bem didático, né? E eu gosto de ser bem didática. A Ingela Robbel também, e outros mestres que eu tive, que foram didáticos demais e passaram e tiveram... Eu tive essa oportunidade, né, de aprender com eles lá há 20 anos atrás. E, sucessivamente, há pouco tempo eu fiz a pós-graduação, como eu falei, e aprendi mais um pouco, né, e fui trabalhada de novo. Bom, então eu queria falar sobre os modos. Já falei da metodologia, já falei do material didático. Eu também posso convidar algum profissional para dar um módulo ou outro. Possivelmente eu vou trazer 2 profissionais para dar um módulo para vocês. Pessoas que eu confio, eu gosto às vezes de convidar, para vocês terem uma outra visão, outro olhar. Eu dou curso para eles, eles dão curso para mim. Esse ano talvez eu faça isso. O primeiro módulo que eu faço, eu chamo de campos de energia e fenômenos. Por que eu faço esse primeiro módulo e digo esse nome? Eu vou explicar para vocês o que entra aí. Primeiro que a base do nosso trabalho é a fenomenologia. Se você não entender a fenomenologia e não souber como lidar com esses campos, quando eu falo campos, é isso que eu vou explicar no primeiro módulo, eu estou falando de ressonância morfogenética, né? E aí nós vamos trabalhar algumas dinâmicas para poder entender como é que isso funciona. Então nós vamos trabalhar com sensibilizações, percepções, né? Com as leis, nós vamos fazer trabalhos em cima das leis do amor, que eu já falei em alguma live aí, não vou falar sobre isso agora. As ressonâncias, né? As ressonâncias, como é que isso funciona, para vocês sentirem e se familiarizando com esse campo. Porque isso é o que é a base do nosso trabalho. Se você não sabe mexer com isso, não adianta continuar. Então, o primeiro módulo tem que ser a base. Base é base. E esse módulo, esses 9 módulos, gente, é módulo básico, tá? Porque a gente não pode parar de estudar. É isso que eu sempre falo com vocês, tá? Então, o enfoque fenomenológico nas ordens do amor, que nós vamos trabalhar, vamos fazer dinâmicas dentro dessas ordens. A importância das dinâmicas, né? Que eu vou falar muito sobre isso. A importância do movimento corporal, e que é maior do que o verbal. Isso é importante demais para que vocês possam aprender em qualquer constelação você tem que ter esse olhar, essa sensação. Porque mesmo quando você estiver trabalhando bonecos, estiver trabalhando no individual, qual é o grande barato? É você estar aqui. O cliente está lá do outro lado online.
quem está mais próximo do campo, apesar de quando é campo mórfico, campo não existe, espaço-tempo também não existe. Mas você, quando coloca a mão em cima de um boneco, quando você se aproxima, você está servindo também de representante. E isso é algo que dá um plus a mais no trabalho. A sensitividade, a sensibilidade do facilitador, né? Então, a conscientização desses campos, a prática dessas percepções corporais, sensoriais, emocionais, intuitiva, tudo isso nós trabalhamos no primeiro módulo, tá? O segundo módulo, nós já vamos entrar numa dinâmica que é importante, que é a base de todo o trabalho de constelação familiar, que é família, pai, mãe, filhos, né? Então, esse módulo, nós vamos trabalhar esse amor que adoece e esse amor que cura. As manifestações que envolvem a todos nesse trabalho. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Isa Fátima. Oi, Fátima, querida. Renatinha, Kátia, Vilhena, Cíntia... Isa, Érica, Arlete, muito bom, gente. Bom, o segundo módulo, nós vamos trabalhar essas hierarquias, vamos aprofundar nesse movimento familiar, né? Dessa consciência familiar, as influências, né? O homem e a mulher como a base da família, como a base de um portal, né, que abre para que você possa entrar, para que você possa estar aqui vivenciando essa vida, né? Então, adoções, as mortes precoces, frases, os nascimentos, os sentimentos primários, a abordagem de sentimentos primários, isso é fundamental. Porque você tem que saber qual é o tempo que você está trabalhando, se é primário, se é secundário, né? Como é que essas várias visões sistêmicas acontecem e de que forma elas atuam dentro desse trabalho. Isso tudo nós vamos ver no segundo módulo. Eu estou dando uma pincelada porque hoje, gente, me pediram muito para explicar por que curar o curador. Então, a base é essa, né? De você se trabalhar nessas questões que são importantes para você, né? Perceber essa dinâmica, né? Do pai, da mãe, daquilo que é, daquilo que não é, daquilo que a gente pensa que é. Bom, não vou entrar nesses detalhes para que vocês possam ver. Porque mais do que ser um constelador, o mais vocês ganham nesse treinamento, nesse curso, é autotrabalho, gente. É a mudança de paradigma da tua vida. Você sai outra pessoa, né? Você encara a vida de uma outra forma, você tem um outro olhar para o mundo que você vive. E isso não tem preço, tá? Eu digo de cadeira. O terceiro módulo é casais, é parceria, é o amor, né? Aí nós vamos trabalhar os efeitos, né? E dos mortos e as consequências, a feminilidade, a masculinidade, o reflexo das relações, por que as minhas relações não dão certo, o que eu não consigo ninguém, o que eu não consigo mudar nas minhas relações, né? Quais são as causas das influências de parceiros anteriores, como é que ficam essas relações anteriores na minha vida atual, de que forma elas ainda estão podendo ou estão atuando na minha relação agora, né? Como o meu amor próprio se manifesta, né? Casal espelho, aspectos na relação entre o masculino e o feminino. Então, assim, aprofundamentos, questionários que eu mando para vocês, para que vocês possam responder, porque aí já é uma outra tomada de consciência que vocês vão tendo sobre vocês mesmos, sobre a vida de vocês. Isso é tão importante, isso é muito importante. É um autotrabalho, tá, gente? E o quarto é a postura do terapeuta, que é importante, né? Você saber de que forma você aborda o cliente, porque como você
lida com os segmentos, né, que são importantes para ele. A importância do contato, né, do facilitador com o cliente, a capacidade de lidar com as dificuldades, a empatia, uma série de situações que são importantes você saber qual é o seu lugar, né? Porque nós somos um. E se você não tem algo seu trabalhado e tiver que trabalhar o seu cliente numa questão que ainda é um nó para você, que ainda é algo que você não resolveu na sua vida, isso aqui vai ter um espelhamento e vai ter um problema. Então você não pode ter problema e você não pode dar problema para o seu cliente. E aí você vai estar trabalhando quem? Você ou o outro. Isso tem que estar muito claro. São muitas situações dentro dessa postura do terapeuta que nós vamos ter que olhar, vamos vivenciar e vamos trabalhar. Quinto módulo é sintoma, saúde e a alma, né? Vítimas, predadores, colocações de problemas, decisões, efeito dos mortos na nossa vida, abortos e suas consequências, sistema físico, emocional, mental, as doenças mesmo, os sintomas mesmo, nós podemos colocar e vamos ver quais são as ressonâncias e quais são os efeitos disso, aonde eles chegam, de que forma isso pode ser colocado, de que forma nós podemos trabalhar isso, as expressões corporais e muito mais dentro desse módulo, tá? O sexto módulo, alguém tem alguma pergunta? Oi, Érica, boa noite. Oi, Cecília, boa noite. Gente, olha, se alguém tiver alguma pergunta, faz. E quem tiver que possa mandar um aviãozinho para alguém que tem interesse, manda, porque hoje até a meia-noite tem um desconto de R$1.000 à vista no nosso trabalho, hein? Então isso é muito bacana, né? Eu não dou isso não, mas é só hoje, tá? Porque até o dia 20 tem um descontinho que eu vou dar bacana, mas igual a esse não. Bom, o que mais? Quinto módulo, sintomas, esses efeitos e tal. O sexto módulo agora nós vamos trabalhar com as constelações individuais, com os bonecos, as figuras, os estandartes, porque tem várias formas de você trabalhar uma pessoa, né? Online eu trabalho direto e não só, às vezes, com bonecos, né? Eu trabalho de outras formas. Então, eu trabalho a nível invisível, né? Do inconsciente, que vai ser colocado naquele campo. Existem várias dinâmicas para a gente trabalhar, inclusive tem uns estandartes muito legais, que depois no curso eu mostro para vocês como é que funciona, que são os serizinhos de madeira que eu faço, são grandes, que eles colocam e você pode trabalhar, e várias outras formas. Papéis no chão, né? Usando campos diferenciados, a gente ensina tudo, tá? Mas o mais importante que todo mundo quer são os bonecos, né? E eu realmente acho que é fantástico, com a ajuda, inclusive, de falas terapêuticas, né? Nós usamos isso, misturamos isso o tempo todo. É bem rico, é muito rico. E é tão forte, e tão produtivo, e tão elucidativo, e tão curador como presencial. Não tem nenhuma diferença para o nosso trabalho de grupo, aquele trabalho que todo mundo conhece, que as pessoas representam, com aquelas emoções todas, como o trabalho de mesa, que eu chamo, né? Que a gente sempre fez. Eu aprendi com a Sieglind, que foi quem criou isso, né? Foi ela e o Jacob Schneider, e eles é que criaram o trabalho com os bonecos. E eu aprendi com eles, né? Eles é que foram meus professores. E o Jacob, ele me ensinou uma coisa dentro do campo que eu não tinha visto, que me levou para a constelação, que é essa forma amorosa de trabalhar, né? Nós não precisamos ser duro, não precisamos ser grosseiro, não somos os donos da verdade. Existe uma forma generosa e amorosa, mas
imparcial de se trabalhar, tá? E isso também é importante. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Então, aí nós vamos para o 7º módulo, que é empresas e organizações, né? A percepção da diferença desses campos de família e organização, que é fundamental, as diferenças que existem dentro desses campos sistêmicos, que é uma outra leitura, que é uma outra forma de olhar, e como é também a forma de olhar no direito sistêmico, né? E que está tendo hoje assim uma série de confusões, porque muita gente se arvorou de fazer, e isso é muito delicado, né? Porque uma coisa dita numa frase que pode ser libertadora pode não ser bem interpretada por aqueles que não conhecem a constelação, como um juiz, por exemplo, como um advogado de defesa, ou seja lá quem for. Então, existem coisas que são muito delicadas e que precisam ser olhadas, né? E nós, dentro desse módulo, vamos falar sobre isso também. Como agir com os... Peraí. Como agir com os traumas dentro da empresa. Bom, isso também é uma outra coisa muito importante, né? Porque a gente pensa que a gente não leva as nossas questões familiares para dentro do nosso trabalho. Lê do engano. Levamos. Isso é que atrapalha tudo. E nós precisamos ter esse outro olhar, né? Esse olhar mais cuidadoso e um olhar sistêmico, para que a gente não faça um espelhamento. Isso tudo, gente, nós vamos aprofundar dentro das nossas aulas. 7º módulo, nós vamos trabalhar prosperidade, sucesso profissional e dinheiro, né? Então, como é que essas questões vêm até nós? Por que eu não ganho dinheiro? O que eu estou vendo da minha família, né? A quem eu estou em lealdade? Se meu pai não conquistou, como é que eu posso conquistar? Se meus irmãos não tiveram e eu estou tendo, como que eu posso ter? São lealdades invisíveis, né? E tem outras situações que estão nesse movimento que são importantes também serem trabalhadas. E o 9º módulo, né, que é o nosso trabalho de presencial, que nós vamos nos juntar durante 3 dias. Isso nós vamos ver com grupo ainda, num lugar que seja de fácil acesso para todos. E nós vamos fazer uma imersão de 3 dias. Aí vocês se preparem, porque nós vamos trabalhar bastante. É muito gostoso, a gente se diverte muito, a gente chora muito, a gente ri muito junto, mas a gente se trabalha bastante. Então, é um encontro que possivelmente vai ser no início de dezembro, e aí vocês já vão se preparando. Claro que vocês provavelmente, eu quero ver se a gente possa ir para algum lugar onde tenha um espaço bacana para a gente poder trabalhar confortavelmente e vocês poderem também ficar, né? Como nós fizemos no final desse ano, que foi muito gostoso. Então, uma imersão, uma mentoria mais próxima, onde vocês vão trabalhar a parte de grupo, né? Representando, mostrando como é que é essa dinâmica. Vocês vão se trabalhar, eu vou supervisionar o trabalho de vocês também. E aí vocês vão começar a ver esse movimento. Já nos nossos grupos, junto, vocês vão começar a pensar sistemicamente e nós vamos começar a pensar juntos. Porque isso é uma tônica do meu trabalho. É autotrabalho o tempo todo e trabalhar o tempo todo. Para ser um bom profissional, você tem que ter prática, não adianta você ter só a teoria. Teoria você pega livro, tem um monte de teoria por aí. Mas a prática da teoria e a vivência,
nas tuas questões é o diferencial desse meu trabalho, tá? Então, esse é o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, hoje até às 24 horas, vocês entrem na minha bio, que vão ter R$1.000 para pagamento à vista do nosso curso, tá? Vai ter toda essa entrega que eu acabei de falar para vocês, né? Inclusive, meus alunos vão ganhar o meu livro também. Quem não tiver vai ganhar. Eu tenho um outro também, que aí se tiver esse eu dou o outro e a gente faz um bem casado, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aberta para qualquer dúvida. Ilamara, Beta, Antônio, Ângela, Kelly, oi Cecília, Érica. Gente, alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Entenderam o meu objetivo nisso? E o que eu vejo, que eu tenho nessas experiências todas, né, de tantos treinamentos que eu dei, é que os meus alunos estão aí, fazendo sucesso. E eu fico muito orgulhosa de ter esses alunos fazendo sucesso, dando aula e atendendo e trabalhando, fazendo live. Eu fico tão feliz, porque isso é que preenche o coração de um professor. É ver um aluno indo, crescendo a mais do que o mestre, né? Então, eu acho que mestre é isso, tem que mostrar o caminho e deixar que o outro siga esse caminho. Então, o que é importante, gente? Mais do que ser facilitador. A Carol me perguntou se ela já saía, já podia fazer. Sim, você já vai poder fazer constelação, né? Você já vai ter 160 horas, você pode se associar na Brat, você vai ter seu carteirinha de terapeuta. O que é importante é a prática e o autotrabalho para você estar inteiro, né? Porque senão você vai chorar junto com o cliente. Quem é que vai dar apoio a ele, né? Não dá. Você tem que ter um limite, você tem que ter uma força, você tem que ter um eixo, porque você tem que estar trabalhado. Porque nós já passamos por muitas histórias, mas são histórias. E elas têm que ficar no passado. Se esse passado vem para o presente e ainda não está resolvido, então nós temos coisas para trabalhar, tá bom? Vai lá na minha bio, vai lá no meu site, tem lá Curar o Curador, você clica, tem toda a programação, tem a forma de pagamento, tudo que eu falei aqui tá lá, bem explicadinho. Agora, para quem quer pagar à vista hoje, ganhar esses R$1.000 de desconto, aí vai na bio, bota seu nome, se inscreve lá, que depois a Marcinha vai mandar para vocês a forma de pagamento, tudo direitinho, tá bom? Alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida? Todo mundo já entendeu o que é importante? Porque ninguém cura ninguém. Curar o curador é eu me curo. E o curador, ele não é um curador, ele é um facilitador da cura do outro. Isso tem que estar bem explicado. Mas curar o curador é, se eu me proponho a facilitar a cura do outro, a ajudá-lo a ter uma visão, um outro olhar sobre a dinâmica da família dele, da empresa dele, da falta da doença dele, ou seja lá do que for, eu preciso estar curada. Pelo menos nas partes básicas da minha vida, nas questões fundamentais que é esse trabalho, que é família, relacionamento, né? A sua ligação com o dinheiro, como é que isso funciona, porque tudo está preso lá atrás ou na minha crença pessoal. E crença pessoal é história primária, que tem arquivo primário, tem que ser olhado. Senão você não adulteceu, você está na criança. Tem uma série de significados da criança, do adolescente e do adulto. Adulto age. Criança pede ajuda, pede desconto, pede um monte de coisa, porque é criança, né? Ela não toma as rédeas, ela não toma força. Então, precisa se trabalhar. Tem muitas questões que nós precisamos trabalhar
e não sabemos. Não temos a menor noção daquilo que está nos desestabilizando. Às vezes é uma coisa boba. Quando você olha, você estava linkada e poderia ser uma coisa que podia ter um vulto e crescesse muito mais e te atrapalhasse muito mais. E é tão bom quando a gente coloca ordem nesse campo. Você não faz ideia, não tem dinheiro que pague uma constelação, gente. Olha, é o dinheiro mais bem empregado do mundo, quando a constelação é bem feita. Quando a constelação, o facilitador está disponível para a família. Quando o facilitador está em sintonia com o fenômeno do campo. E isso tudo vocês vão aprender no treinamento Curar o Curador. Tá joia, Carol? Tá aí, querida? Então, gente, um grande beijo e já sabem, R$1.000 de desconto até as 24 horas hoje, vai lá na bio. Se quiser pagar divididinho e tal, tem desconto até o dia 20, que tá lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br, eu vou botar escrito, vai em agenda e clica lá, que aí você paga no cartão, paga em 10 vezes, porque depois do dia 20, gente, depois do dia 20, acabou os outros descontos, que eu tô dando desconto também para pagamento parcelado até o dia 20. Depois do dia 20 o preço vai ficar cheio, tá? Então, corre lá. E eu espero vocês, para esse ano a gente está fazendo um trabalho juntos, de aprofundamento e de crescimento pessoal. Porque esse trabalho é de crescimento pessoal. Esse trabalho é maravilhoso, gente. Muda a vida da gente. Tá bom? Eu espero ver todo mundo lá e a gente fazer um trabalho de mergulho na alma. Ok? Beijo, até segunda-feira, na nossa live de segunda-feira de invocações para transformar a sua vida. Tá bom? Grande beijo!